A recalcitrância da semente. Uma história de amor, coragem, conflitos e perseverança. Por Cláudio José Barbedo. Capítulo 1. Ficção. A caminho. Estamos em algum lugar da Europa, próximo ao mar Adriático, na região norte da Itália, em 1695, onde e quando o jovem Lúcio deixa em casa seus 8 irmãos para tentar conseguir algo que tornasse mais nobre a refeição da família. Sim, pois não era pouca a dificuldade que passavam, em meio a contenções de todo tipo. E, com passo firme e ritmado, queixo erguido, cabeça oscilando para os lados, numa verdadeira caça visual, segue entre pontes e estreitas vias, algumas vezes tendo mesmo que se espremer entre as altas paredes, ou desviando do fluxo de outros que também caçavam, sabe-se lá o quê. Vai analisando tudo que a todos era oferecido. Mas, entre derivados lácteos franceses e embutidos suínos alemães, prefere os tradicionais grãos italianos, e na transição da primavera para o verão, mesmo conhecedor da precocidade temporal para as safras tradicionais, sai à procura de alguém que possa já os ter para vender. Sob seu braço, carrega um punhado de curiosos papéis enrolados, com escritos feitos numa linguagem pouco conhecida mesmo entre os mais respeitados catedráticos das línguas vigentes na época. No caminho dessa verdadeira peregrinação, vai imaginando notas no interior da caixa acústica dos fios rubros, que a natureza, sábia e caprichosamente, delineou para um de seus raros escolhidos, e sempre que satisfeito com combinações que cria, faz rápida parada no caminhar, abre aqueles rolos e rabisca as combinações encontradas nesses papéis, procurando trazer alguma harmonia e talvez até conforto e esperança aos aflitos pelos conflitos de seu tempo. Em sua língua particular, espera, um dia, retratar não apenas os terrores dos tremores físicos e religiosos, que recentemente tanto sofrimento vinham trazendo a tantos, mas quem sabe também os prazeres das cores e perfumes, que somente aos espiritualmente iluminados era permitido saborear quando em meio às coisas naturais. Sem sequer poder imaginar a dor que ainda o aguardava, em breve, pela viagem de mão única dos seus 2 mais próximos santos, aquela viagem que, embora por muitos evitada até em pensamento, figura dentre as poucas certezas do incerto existir. Segue ainda com extremo otimismo seu caminho, construindo, ainda mentalmente, e em cada nova combinação de ideias, alguma história sobre reis e imperadores. É quando esbarra, levemente, em Jacob, um apaixonado pela desarmonia e pelos atritos sociais. Após as solicitações de desculpas de ambos, cada qual considerando ter sido sua a indevida falta de atenção, ambos levantam a cabeça e se surpreendem. Parece se conhecerem. Sem ainda o saber, na verdade, Jacob há muito vinha sustentando, com Lúcio, discussões infindáveis dos padrões, dos costumes e das tradições da sociedade da época. Frequentemente, e durante muito tempo, as discussões eram travadas pelas letras e palavras das cartas, tão frias quanto os terrenos que percorriam,
cartas que atravessavam os cercas de 600 quilômetros entre seu escritor e seu leitor. Já naquela época, e somente para os detentores de algum resto de pureza no mais profundo âmago de sua essência, corria a preocupação de se dar, ao frio papel, algum calor no correr da tinta, na esperança de que, aos olhos não pré-interpretativos do leitor, pouco restasse de oportunidades à falha cognição do que se queria realmente transmitir. Ainda que se tomassem todos os cuidados e conhecimentos disponíveis, sempre restavam, quando a intenção era salutar, dúvidas, inconsistências, discordâncias e incômodos, quando não, atritos insolúveis da mistura de ideias e conceitos próprios e exclusivos dos mais libertos de empáfia e orgulho. Mas agora estavam ali os dois, em pessoa, frente a frente, numa rara oportunidade de desafios que não mais necessitavam a espera de uma semana entre a provocação aguda de um e a réplica ácida do outro. Perdão, senhor! E Lúcio se apresenta. Impossível! Não pode ser! Perdão, senhor, mas o que não pode ser? Com tantas possibilidades, com uma probabilidade tão pequena, como é que fui esbarrar justamente... Bem, se o senhor não se ofender, ainda preciso seguir meu caminho. Ainda tenho obrigações para com meus familiares, senhor. E Jacob também se apresentou. Mas o senhor? O senhor? As cartas? Sim, meu rapaz, sou eu mesmo. Está vendo a coincidência? Curiosamente, ambos são tomados de alguma surpresa. Lúcio, por ter construído em sua mente uma figura bem mais nova. Jacob, exatamente o oposto. Sem surpresas, porém, foi a visão e imediata percepção da sagacidade que cada um trazia no olhar. Essa já totalmente imaginada, talvez até aguardada por ambos. Lúcio percebe que, curiosamente, Jacob pode ter em suas mãos os grãos de que necessita. Traz um pequeno pacote de pano em uma das mãos e, na outra, fica friccionando alguns dos grãos. Lúcio deduz fazerem parte da quantidade maior do pacote. E Jacob nota os papéis sobre o braço de Lúcio. Não consegue detalhes, mas percebe nitidamente tratarem-se daqueles símbolos que já conhece há algum tempo. Tentando qualquer mote que não permitisse imediatismos nesse encontro, a primeira ideia que vem à mente de Lúcio é o engodo de obter os grãos, mediante justo pagamento, o que, afinal, também lhe economizaria a longa caminhada que ainda teria pela frente. Inocente, tenta se iludir de sua real intenção, a oportunidade do encontro que pode lhe trazer frutos ainda mais proveitosos, talvez uma chance única. Mas sabe reconhecer, na proposta da troca dos grãos, o momento e o motivo para a tão sonhada aproximação e, ainda sob a máscara da necessidade de alimentação, pergunta se Jacob não poderia lhe vender os grãos, argumentando que lhe economizaria a longa caminhada pelas pontes e estreitos corredores da já centenária e famosa outrora capital de república. Então, arrisca. Meu senhor, se são grãos o que carrega nesse pacote, não poderia vendê-los a mim? Jacob, por sua vez, já muito interessado nos papéis que Lúcio trazia, devolve a pergunta. Pelo apreço que tenho a eles, vendê-los traria a mim sentimento não menos digno que a frustração, ato não menos vulgar que a ofensa. Contudo, e sem similar afetação de honra, poderia trocar esses grãos pelos papéis que você traz nas mãos. O forte senso de justiça e retidão de Lúcio
força-o a negar a troca por considerá-la incorreta, pois tem certeza que os grãos de Jacob, raros no momento, valiam mais que seus papéis. Coberto de frustração e cabisbaixo, deixa transparente sua imediata intenção de retornar ao caminho planejado inicialmente, tão evidente que é percebido por Jacob, que, ponderando a provável e definitiva perda de oportunidade de obter os curiosos papéis, identificando no outro as características próprias de quem valoriza mais o intelecto que os prazeres da possessão material, lhe lança um desafio. Vamos fazer diferente. Se, observando apenas parte da quantidade dos grãos que trago, puder dizer um número que se aproxime, ainda que com justa margem de erro, da real quantidade de grãos que tenho nas mãos, eles serão seus. Porém, ciente de que quanto mais puder olhar, maior será a chance de se aproximar do número real, só poderá olhá-los uma única vez. Sim, é certo, suas chances de acertar serão pequenas. Então, se ao menos chegar próximo ao número, os grãos serão seus, lhe garanto. Caso contrário, seus papéis serão meus. Se quer mesmo os grãos, mesmo sabendo das pequenas chances de sucesso, certamente há de aceitar o desafio. Nesse ponto do livro, há uma figura, feita à mão, em preto e branco, onde se verifica um rio, com uma ponte sobre esse rio, um pequeno barco, com um condutor desse barco com uma haste na mão, algumas mesas com 2 pessoas, uma em cada mesa, e 2 pessoas em pé, uma com papéis e outra com um saco de algum produto. Chances, chances, responde Lúcio, já com as ideias pululando na mente. Sempre que me lembro de nossas correspondências, meu senhor, a palavra que nunca me foge da mente é a tal de chance. Senhor Jacob, para o senhor, são sempre tão importantes as chances disso e daquilo? Ora, esses papéis não lhe servirão de nada. Acho que nem mesmo entenderá o que há neles. Por que trocá-los pelos grãos? Então, Jacob lhe lança, como de costume, perguntas inquietantes. De fato, meu jovem Lúcio, não quero perder esses grãos. Por isso esse desafio praticamente impossível. Alguns desses grãos tenho-os guardado de outros anos, e sempre que posso, carrego-os comigo, onde quer que vá. Muitos, porém, vim coletando durante esta minha travessia pelas regiões montanhosas e guardando-os nos diversos bolsos dos casacos que precisei usar. Nem sei se ainda se prestam a alguma coisa, seja para alimentar ou para se plantar, mas é que os grãos, eles sempre me trazem muita curiosidade. Quantos são utilizados para nos alimentar e quantos para se plantar? Quais as chances de um determinado grão ir para este ou aquele destino? Ou melhor, quais as chances de não ir? E será que todos temos feito essa divisão com sapiência? Ou temos deixado que a sorte tenha sempre decidido isso por nós? Procuro sempre carregar grãos comigo. Me fazem lembrar de incessante e incansavelmente me perguntar sobre tal divisão, se é feita de forma harmoniosa ou se os objetivos se chocam conforme a necessidade. Se pensamos somente na finalidade do grão ou se lembramos das finalidades para as quais o grão nos serve. Por exemplo, se tivéssemos abundância de grãos em nossos celeiros, qual a chance de destinarmos ainda mais grãos à alimentação, negligenciando a necessidade deles para as plantações? E se tivéssemos falta de grãos nos celeiros, teríamos sapiência para, mesmo com fome, reservar grãos para a plantação,
garantindo novos grãos para os próximos anos? Quais as chances das condições do momento definirem nossas definições? Quais as chances do estado emocional, das vaidades, do orgulho, da sensação de perda do poder, enfim, do estado de espírito momentâneo, limitar nosso pensamento a ponto de obstruir nossa razão e petrificar nossos conceitos? Quantas e quantas vezes precisaríamos passar por provações, por períodos de escassez de grãos, ora para plantar, ora para alimentar, até que soubéssemos separar sabiamente as safras? São pensamentos contrastantes, capazes de chegar aos limites de ferir a harmonia do povo. Lúcio então devolve-lhe perguntas. Harmonia e contraste, por que não podem conviver? Não pode o ferreiro abandonar o ferro e viver da plantação? Não pode o pintor deixar a pintura e viver da escultura? Não pode o padre abandonar a missa e viver da oração? Não pode o agricultor reservar grãos para alimentação? Não pode o moleiro reservar grãos para o plantio? E Jacob responde: Sim, podem, todos eles. Mas como convencer os moleiros mais tradicionais de que os grãos não são somente para moagem? O moleiro pode até entender momentaneamente a forma de pensar do agricultor, mas cedo ou tarde voltará às suas convicções, porque é um moleiro. Da mesma forma, como convencer os agricultores mais obtusos de que os grãos não são somente para o plantio? Em algum momento, usarão os grãos para se alimentar, seja porque faltará alimento, seja porque as condições no campo não permitirão a germinação dos grãos. Mas, passada a fome e passada a estação desfavorável à germinação, tornarão a querer plantar os grãos, porque são agricultores. Ah, sim, você fala da estação desfavorável à germinação, mas também devemos considerar a estação desfavorável para se armazenar esses grãos. Ah, as estações, ora favoráveis a isso, ora favoráveis àquilo. Corre-se um pequeno silêncio, aparentemente um tempo de raciocínio interior de ambos. Então Lúcio o rompe. Como são importantes as estações, não é mesmo, senhor Jacob? A beleza e a importância delas só são superadas pelos sons por elas emitidos. Veja, só nos foi permitido esse encontro porque não estamos na estação do gelo, ou o senhor não poderia ter atravessado as montanhas. Por outro lado, são as estações de frio, sem que sequer possamos lembrar que o sol existe, que nos permitem as mais profundas reflexões. Sim, as estações, como são importantes. Mas nosso assunto não era esse, não é? Ainda quero saber se posso comprar seus grãos. E que interesse o senhor tem em meus papéis? Então, Jacob reflete alguns segundos, olha para Lúcio e diz: Esses papéis, que você com tanta segurança traz, aguçam minha curiosidade em saber se confirmam, segundo minha percepção, que tudo que aí está não está conforme o que se espera. Uma desarmonia completa. E se o que se espera de você, meu jovem, e das anotações que faz, vai, de forma segura e harmoniosa, contra a forma que hoje está, certamente insegura em sua própria percepção. E, ainda, se haverá segurança e harmonia da forma que você quer mostrar, na forma em que você escolheu mostrar, ainda que para muitos não haja suficiente percepção da paradoxal pacificidade do confronto entre harmonia e caos. E Lúcio, entendendo até onde vão as intenções e insinuações de Jacob, responde: Sendo esperado ou não, mestre Jacob, havendo ou não percepção, mas confiante na segurança da forma que trago o que não está,
São essas as anotações que pretendo mostrar assim que estiver terminado. Fossem cumpridos os rigores das leis, sejam elas naturais ou religiosas, sobrepujassem-se os receios do insucesso acima dos anseios da verdade, amedrontasse-se o novo pela pressão, quase opressão, do que há de mais clássico, e certamente não teríamos, passada ainda nem uma década, aquele princípio causador de tanta histeria. Assim como imagino tenha passado algumas vezes pelo pensamento de Isaac, também eu coloco a vontade de o transpor acima da de impor. Pois, havendo não suficiente percepção e mormente desapego de conceitos para a compreensão e aceite desse confronto, urge que se lance o grão, mesmo sabendo que a positiva percepção de alguns, a despeito de sua insegurança do que ainda não é de fato, se sobreporá ao instável falso óbvio, ao confronto da falsa e confortável segurança do que está, somente por acreditarem que o que está, assim não o deveria ser, uma vez que se mostre a evidente nova forma. A eles necessito me dirigir, pois, aos demais, o que ainda não está, somente passará a ser quando não houver outra forma de se ver. Quando for inevitável admitir que o que é, não o é porque queremos que assim o seja, mas apenas porque assim o é. E for também inevitável admitir que, por mais que se queira que o que não o é, assim o seja, o que não é não passará a ser somente pelo desejo de que o seja diferente do que realmente é. Talvez por isso sua curiosidade, a ponto de, pelo que já percebo, querer trocar seus grãos pelos meus papéis. Então, Jacob lança um profundo, sincero e admirado olhar para Lúcio, e com uma diferença de mais de 2 décadas de experiência da essência humana em relação ao outro, com um forte sentimento protetor, quase paternal, arrisca aconselhar. Pois preste atenção, meu jovem e brilhante Lúcio, preste muita atenção. E vou falar na linguagem que você costuma utilizar. Não chega a um século que Vicenzo, de Pisa, tentou mostrar a beleza de sua polifonia. Mesmo contando com a ajuda de seu brilhante filho, e convicto da solidez de suas inovações, não foi fácil quebrar os enraizados conceitos dos catedráticos. Ah, que família é essa, não? Tão à frente de seu tempo. Acho até que o filho tinha mais a nos mostrar, mas após aqueles inquisidores anos, não ouvimos mais falar dele. Enfim, Lúcio, sua certeza não será suficiente para quebrar os conceitos, tampouco os preconceitos dos mais graduados e de mais elevada influência nas instâncias de decisão e poder. Não tenha dúvida de que utilizarão de todos os recursos disponíveis para seu próprio objetivo e sua própria proteção. Então, escolha com sabedoria o momento e a forma de apresentar esses papéis. Não se preocupem a quem apresentar, nem quando a eles apresentar, menos ainda com qual forma apresentar. Certifique-se de que será, sim, compreensível, ainda que não o pareça. Exija. Dê suficiente crédito ao valor do pensamento e do esforço, mas não conflite e não confronte. E não confie e não se mostre demasiadamente confiante. Este pode ser o seu tempo e o tempo de sua obra, mas pode não ser o tempo de seus ouvintes. Então, não se iluda nem se entristeça com os que não a querem receber, não se irrite com os que não a querem aceitar e, principalmente, não simpatize com os que não a questionarem.
Destes últimos, aliás, mantenha a máxima distância possível. Mantenha destes distância maior do que a que almeja para seus opositores, pois ao menos estes são, sábia ou pateticamente, transparentes. Mas aqueles estão entre os que detêm a mais maligna ignorância. Os Alpes podem não ser suficientes para separá-lo deles, porque a ignorância não tem limites, nem de altura, nem de tamanho, nem de distância, nem de tempo. E sua obra não será em nada melhor do que a de seus antecessores, nem pior do que a de seus sucessores. Será, tão somente, sua obra, a que você teve condições de produzir, no tempo e nas condições atuais. Provavelmente não repetirá os erros que os anteriores tiveram, mas com toda certeza terá todos os defeitos que as posteriores não terão. Mas, essencialmente, será a sua obra. E, principalmente, ao menos trará a dúvida de qual a próxima dúvida e a incerteza de qual o próximo conflito. Acrescentará a intranquilidade da questão oposta. Incomodará as mentes sobre a maior probabilidade de erro, estar na negativa disso ou na afirmativa de todo o resto. Alertará sobre a falácia da acusação. Então, Jacob e Lúcio trocaram o que traziam nas mãos. Lúcio, quando retornasse ao lar, saberia separar os grãos entre aqueles que seriam utilizados para alimentar sua família e os que seriam destinados ao plantio, para garantir os grãos do próximo ano. E Jacob, após deixar as margens de uma das tantas artérias hídricas de um dos sagrados berços do renascer, e após novamente atravessar tão elevados caminhos, abriria os papéis escritos por Lúcio, os leria e, surpreendentemente, os entenderia. E Lúcio entenderia a necessidade da divisão dos grãos. E Jacob entenderia a organização dos símbolos. Talvez porque Lúcio não fosse moleiro, talvez porque Jacob não fosse escritor. Ou, talvez, porque ambos fossem permanentes questionadores dos conceitos e padrões da sociedade da época. Mas, e os grãos? Na mente de ambos, após esse primeiro e derradeiro encontro, ainda por algum tempo iria fermentar a dúvida levantada, e negligenciadamente não discutida, da sabedoria para separar os grãos entre os que são destinados à alimentação e os que vão para o plantio. Para ambos, permaneceu a dúvida de quando isso realmente começou, quando se teve que escolher entre o que comer e o que plantar. Sabiam que não era desse tempo, talvez de um tempo tão antigo que não tivessem sequer suficientes registros dele. Talvez isso tudo tenha se iniciado com o surgimento da necessidade dos seres humanos de se organizarem em grupos. E ambos retomaram suas atividades, seus lugares, seus conflitos, carregando a dúvida: quando será que aconteceu? Nesse momento, no livro, há uma figura feita à mão, em preto e branco, na qual se observa a divisão do espaço entre dois ambientes. À esquerda, uma pessoa sentada em frente a uma mesa, com uns papéis abertos, com algo escrito neles, e em frente a ele, uma paisagem de montanhas com alguns animais e gelo sobre um dos picos. À direita, uma pessoa em pé, em frente a uma mesa, com um saco em que grãos são vistos saindo dele, e em frente a essa mesa, também uma paisagem em que se nota dois prédios ligados por uma ponte fechada sobre um rio onde há um pequeno barco.
Fim do capítulo 1.